Bom, gente, continuando, né, o outro vídeo falando dos filhos. Que a gente cria na doutrina, a gente cria na graça. E é o desejo de todo pai e mãe que os filhos sirvam a Deus, que encaminhem na igreja, na música e vá tudo bem. Lógico que é o prazer de todo pai e mãe. A gente quer o melhor para eles. Só que às vezes eles não têm o mesmo desejo que a gente, ou não chegou o tempo ainda deles sentir o mesmo que a gente sente. Quando Deus manda a palavra, porque às vezes o Gabriel chegava da igreja triste, do culto de jovens, e ele falava assim para mim: mãe, por que Deus não fala comigo? E eu tentando sempre apaziguar a situação, eu falava assim: ah, filho, claro que Deus fala com você, talvez você não tá entendendo o falar de Deus. Dele: não, mãe, eu peço para Deus, eu até entendo quando Deus fala com o fulano, com o Beltrano, mas Deus não fala comigo. E aquilo me doía tanto. E eu perguntava para o Senhor o porquê. E ele estava buscando. Só que como dentro de casa eles já não tinham um bom exemplo de união, de comunhão. Porque como eu disse antes, não depende só de um. Não depende só de um para dar certo o casamento. Os dois têm que buscar Deus junto, tem que orar junto, tem que dar testemunho dentro de casa. O nosso testemunho começa dentro de casa. Quantas vezes eu escutar os irmãos falando na igreja? O teu testemunho começa dentro de casa, junto com os teus filhos. Não adianta ser bom lá fora para os outros, tudo bonitinho, tudo tratar os outros bem, e os de dentro de casa você não trata bem. Eu sei que chegou uma altura que, né, o Gabriel, os meus filhos, começou a desanimar de ir na igreja, né? Eu ia para a igreja a maioria das vezes sozinha, e eles ficavam em casa, né, com o pai, porque eu sempre gostei de congregar bastante. Eu não gostava de perder culto, não. Pode me chamar de fanática, o que for, porque já me chamaram. Mas eu pensava assim, se eu tô com saúde, se Deus tem me dado condição, eu tenho o dinheiro da passagem, o que eu vou ficar fazendo em casa? Eu quero servir a Deus. Mas como eu estava falando antes, servir a Deus não é uma imposição. A gente não tem que impor, obrigar os nossos filhos a ir para a igreja. A gente tem que incentivar, sim. Não, tá com preguiça? Vamos para a igreja, vamos acordar cedo, vamos para a igreja. Vamos servir a Deus. Olha, Deus tem sido tão bom. Eu sempre falei isso para eles, gente. Deus tem sido tão bom com nós. Deus tem abençoado tanto. Sempre deixei bem claro que tudo de bom que acontecia na nossa vida é porque Deus estava presente. Era a benção de Deus. Porque materialmente Deus foi abençoando muito, muito, muito. Mas faltava o principal, que era o amor, a comunhão dentro de casa, o prazer de estar dentro de casa. E, enfim, chegou uma hora que meus filhos... Eu ficava tão triste quando eu ia para a igreja sozinha. Às vezes chegava de um culto maravilhoso, maravilhoso. E eu chegava em casa e o povo tudo
no sofá, assistindo, tava até rindo às vezes, uma alegria da carne, e eu chegava transbordando de alegria no espírito. E a minha vontade era que eles estivessem sentindo o mesmo que eu estava sentindo. Só que com o tempo, Deus foi mostrando para mim que é o tempo de Deus, que é a maneira que Deus quer fazer as coisas. E que no tempo certo, Deus falou para mim muitas vezes, quando eu ia aborrecida para a igreja, que meus filhos não iam. Deus falou muitas vezes, mãe, tira essa aflição do teu coração, porque os teus filhos estão nas minhas mãos. Teus filhos, Deus vai chamar no tempo certo, na hora certa. E eu creio. Ainda estou esperando que Deus, lá na frente, de alguma maneira, Deus vai completar a obra na vida deles. Mas como eu estava falando dos pais, que às vezes os filhos não vai para a igreja igual a gente quer, não saiu do jeito que a gente planejou. Gente, não é por isso que a gente vai amar menos os nossos filhos. Porque quando o Senhor Jesus veio na Terra, Ele veio para ensinar o amor. Para começar, a gente não pode julgar a outra pessoa. A gente não sabe, não conhece o coração da outra pessoa. E nossos filhos são outra pessoa. Por mais que saiu da gente, a gente não manda na vida deles. A gente pode incentivar, a gente pode influenciar, a gente tem que dar bom testemunho. Quem tem o filho que criou na graça e se encaminhou nas coisas de Deus, dê graças a Deus. Mas quem não tem, que o filho não quis mais ir na igreja, deixou das coisas de Deus, às vezes até batizou e foi para o mundo, não cabe a nós condenar. Quem somos nós para condenar alguém? Sendo que já estamos errando. Se a gente pensar, acho que fulano não tem mais jeito. Já estamos errando. Cabe a nós amar. E isso eu tô falando por causa de uma situação em particular que eu sinto te falar. Mãe, pai, principalmente evangélico, só ame os seus filhos. Só mostre amor. Porque a verdadeira doutrina de Cristo, a verdadeira religião, como o povo fala, é o amor. Ame os seus filhos. Corrigir, sim. Falar o que é certo e o que é errado, sim. A gente tem que ensinar eles o que é certo e o que é errado, para fazer o que é certo. Procurar dar bons exemplos para nossos filhos. Mas o melhor que a gente pode fazer por eles é amar sem julgamento. Amar os nossos filhos. Apoiar os nossos filhos. Igual quando meu filho falou, mãe, eu vou fazer uma tatuagem. Ele ficou rodeando, assim, acho que um mês para contar para mim que ele queria fazer uma tatuagem. Ficou um tempão. Mãe, eu tenho um negócio para te falar, eu sei que você não vai gostar, mãe. Ai, meu Deus, fala logo. Eu falar para ele. Mãe, até que ele falou, mãe, eu quero fazer uma tatuagem. Ele sabia a minha resposta. Ele sabia que se dependesse de mim, eu ia proibir. Eu ia falar, não faça.
Só que se era um desejo dele, o dinheiro dele, gente, ele trabalha, ele tem o dinheiro dele, então como que eu ia falar assim, não faça, ou eu vou deixar de amar menos o meu filho porque ele fez uma tatuagem da de caveira ainda no braço. Eu vou deixar de amar o meu filho por causa que ele fez uma tatuagem? Não! Isso é uma fraqueza dele, é uma curiosidade dele, um desejo da carne. Talvez ele vai se arrepender, até falei pra ele, talvez mais pra frente você se arrependa disso, mas quando a pessoa entra o desejo no coração, é só Deus pra tirar, não sou eu. Não cabe a mim julgar, não cabe a nós julgar. Então eu acho que pode ser que eu esteja errada em muitos pontos, tá? Não tô falando que eu tô certa 100%. Mas eu falo pros pais, eu falo assim, pai, mãe, pode ser que o teu filho já esteja grande, já esteja casado. Ele precisa do teu apoio. Ele precisa do teu amor. Ame os seus filhos, sem julgamento. Acho que era isso que eu precisava falar. Um pouco sobre a minha vida conturbada antes de ser crente. Um pouquinho da minha vida conturbada depois que eu casei. Mas, gente, para resumir, eu dou graças a Deus todos os dias. Todos os dias. Pelo meu filho, pelos meus filhos. Eu falo muito do Gabriel porque a gente é muito amigo, a gente conversa muito. Mas eu dou graças a Deus pelos meus 3 filhos. São as maiores riquezas que Deus podia ter me dado nessa terra. E só por eles valeu a pena tudo que eu passei. Eu acho que vai cortar, gente. Fiquem com Deus.